Olá, olá, gente, bem-vindos, bem-vindas. Lá vamos nós para live noturna do Petit Jornal. Lá vamos nós. Olá, olá, gente, olá, vamos nessa. Bem-vindos, bem-vindas. Lá vamos nós, gente. Boa noite, boa noite. Vamos chegando, gente. Bem-vindos. Salve, salve. Olá, olá. Buenas noches. Como estamos? Vamos nessa, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Olá, olá. Estamos aqui para mais uma live do Petit Jornal. Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas, buenas. Olha aí, Maciel Dias DF comprou 2 selos, obrigado, Maciel. O som tá baixo para você? Não sei se é só para você. Meu pai eu não sei por onde ele anda. Roberto Vilela comprou um selo, obrigado, Roberto. Tanguy se perdeu, esqueceu da live, deve ser isso. Cadê o Tanguy? Não sei, tá perdido. Aparentemente tá pela vida, né? Estamos aí, gente. Opa! Perdi não, perdi nada. Perdi, você tá doido, cara. Tá louco. Achei que você Você tava estava perguntando. perdido. Não, você tá perguntando do padre aí, cara. Eu tô esperando o padre, pô, me dá uma direção aqui, cara. O padre sumiu mesmo. Oh, meu Deus. Olha aí, Renata Maciel Lima Dias, comprou comprou 2 cedo. selos. Rapaz, a Guta tá querendo, enfim, te elogiar aí, cara. Adorou a barba. Ô, Guta, Olha vamos aí, fazer isso também, né? F Iludir Mantelato não é comprou um legal. selo. Obrigado. Karina MR Oliveira também comprou selo. Arnaldo Medeiros Júnior comprou um selo. Obrigado, gente. Tanguy estava na reunião do Vasco. Talvez. Tanguy é muito metido lá em reuniões do Vasco. São Possível. muitas reuniões do Vasco. Lucas É possível. Sense comprou um selo também. Obrigado, Lucas. Hoje qual é o número, rapaz? Esqueci. Ah, tá vendo? Ah, porque ninguém Bate nunca um sabe qual é o papo. nome. 374. Número trezentos e setenta e Daniel, eu tô com a quatro. impressão, inclusive, cara, que a gente vai completar 400 esse ano ainda, hein, cara. Será? Quer ver, ó? Quer ver, ó? Feriado agora vai ter, Daniel? Normal, né? Acho que sim, né, cara? Se bem que a gente É. pode fazer uma greve aí, né? Fazer um movimento grevista, né? Vou falar sobre greve hoje. Eu vou falar sobre greve hoje. Eu quero saber se você vai apoiar, Daniel. Ah, olha, Vai agradecendo aí que eu vou já contar aqui sei se a qual gente é a chega a greve, 400. inclusive, já tô apoiando. Pô, eu sou a favor Já dessa tá greve aí, apoiando? acho essa greve, já tô apoiando. Mariana Schettini comprou 2 selos, Marcela Augusta também comprou um selo, muito obrigado. 9, Doutora Juped comprou selo, obrigado. Femante comprou um 3, selo, 14. gente, um obrigado. Lucas Sense, o pessoal tá comprando selos para apoiar o Petit Jornal nessa live, gente. Fica aí o 180. nosso agradecimento, fica aí o nosso carinho, nosso abraço a todo mundo que está comprando live, ou melhor, está comprando selo nessa live. É Então isso. botei aí, selos. Teremos 400 esse ano ainda, viu, Daniel? Brabão, Rapaz, cara. 1, 2, 3, 4, haja 5. Vai dar servidor certinho. para haja servidor para comportar tanto episódio, hein? Sei não, É hein? A gente verdade, é verdade. Daqui a pouco vai vão ter que começar a mudar de cobrar extra da gente, plano. cara. Vai ter que mudar de plano. Pô, o pessoal não sabe, mas servidor é em dólar. Por que os servidores são em dólar, Tanguy? Eu não entendo É isso. porque fica lá nos Estados Unidos. Tinha que botar, eu vou começar a investir em servidor, né? Botar um servidor aqui em casa, vender e começar a ganhar dinheiro, cobrar em dólar também. Eu acho que Acho que cobrar isso em é dólar uma é boa. picaretagem, não é não, Daniel? Eu também acho, cara. Pô, tá aqui no Brasil, o Picaretagem. site todo em português, aí na hora de pagar é dólar. É Ah, que dólar, isso, gente. exatamente. Denise F. Exatamente. Ávila comprou 2 selos. Obrigado, Denise. Merkel tá completamente sem freio no chat, já não disfarça mais, Daniel. Tá lá em Trancoso. Olha lá, tá perguntando se os outros estão solteiros. É isso, Daniel. Virou isso aí. Isso aí é culpa sua, cara, que você deu muita força pra Angela Merkel.
Ô, Tanguy, o Que mundo situação tá que ela muito tá? desorganizado, hein, Tanguy? Vou te enganar não, hein? Dani Barba e Tanguy vão trazer o Hexa. Eu não vou trazer Hexa nenhum, gente. Você me Olha aí. desculpem. Taranã, dólar vale mais que dinheiro, é verdade. Dólar tá valendo mais que dinheiro. É verdade. Olha o Padre Marcos aí. Hoje, Ó, apareceu o Padre, ô, Padre Daniel. Marcos. Você Ô, Padre perguntou, tá Marcos. aí o Boa noite, Padre. Padre 22 Marcos. horas. A benção, Padre Segunda-feira, Marcos. 22 horas, Padre. Mas é só Segunda-feira, segunda-feira. 22 horas. É, só segunda-feira. Do outro dia, 21. Ana Luísa Martins, a porta-voz da CCR, Daniel, comprou um selo aí, muito obrigado. Eve Olha Frota aí. comprou selo também, muito obrigado. Obrigado, Doutora Ju obrigado. Pede, boa noite, como vai você? Tudo bem, doutora? Obrigado Doutora pelo Jupete selo. comprou um selo, muito obrigado. Ô, Tanguy, Cara, eu eu acho que o acho padre que a gente chegou, tem. cara. A gente pode começar. É O isso. padre chegou, já tá autorizado. Já estamos abençoados, né, para a gente poder começar o nosso bate-papo de hoje. Então vamos lá. Beleza. Gravando aqui, Daniel, vamos embora. Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio, mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos cá, a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente 22 horas e 7 minutos da segunda-feira, 10 de outubro de 2022. Ô, Tanguy, mas hoje eu acordei nervoso. Você sabe que, acordei aí, peguei o telefone, aquela coisa meio sonolenta. Quando vi, Putin estava atacando Kiev. Putin estava atacando cidades ucranianas. E você sabe que não fui só eu que acordou nervoso, não. O mercado acordou, mas a gente vai falar sobre isso na sequência. Sei lá, hein, Tanguy? Achei que a coisa deu uma mudada de patamar. A gente tem falado sobre isso ao longo dos últimos dias. Tanguy, conte-nos tudo, não nos esconda nada. Qual foi a sua reação, a sua sensação ao ver mísseis voando em direção a Kiev nessa segunda-feira? Rapaz, o dia hoje foi bastante tenso, viu, Daniel? A gente está. Então, dá as boas-vindas aí, pessoal. Bate-papo 374. Tem episódio, Daniel, que a gente tem pautas um pouco mais light e tal. Tem episódios nos quais a gente até se dá um pouco mais o espaço de brincar nesse início de episódio. Mas, de fato, o dia hoje foi um dia muito pesado assim, para o cenário da guerra. Ontem, eu lembro que uma das pautas que eu trouxe aqui foi exatamente que a gente ia ter que ficar de olho para saber qual era a reação que a Rússia teria depois daquela explosão na ponte, né? E uma das coisas que eu disse aqui era que estava todo mundo de olho para saber como que a Rússia poderia reagir, como que a Rússia reagiria na prática. Afinal de contas, foi uma explosão meio humilhante para a Rússia, né? Enfim, uma explosão que derruba uma seção da ponte, né? Interrompe uma ligação importantíssima ali para o cenário de guerra e, portanto, que a Rússia ela teria que dar uma resposta, até porque a situação dentro da própria Rússia estava começando a virar. A gente já tinha uma situação muito mais desconfortável do que a gente teve em outros momentos. E hoje, claramente, o Putin deu a resposta dele, né? Essa era a resposta que ele queria que todo mundo visse. E a gente teve os ataques aéreos mais intensos desde o início da guerra, Daniel. Nenhum outro dia a gente teve ataques aéreos tão intensos, nem no início da guerra, quanto esse que a gente teve hoje. Foram os primeiros ataques aéreos, aliás, a Kiev, né, a capital, desde o final de junho, ou seja, de fato foi um dia muito destacado. E o Putin deixou muito claro assim, que não era... Aliás, no início do dia, Daniel, você perguntou como é que eu acordei hoje, né, vendo as imagens, e no início do dia a gente chegou a ter algumas declarações dizendo que, olha, esses bombardeios aí estavam planejados desde o início do mês e tal. E, na verdade, a resposta do Putin, quando ele veio a público, foi o contrário. O que ele disse nós avisamos, aquela explosão contra a ponte não passaria incólume, e, portanto, o que ele está dizendo toda vez que você nos atingir da maneira como atingiram, a reação vai ser essa. Não recomendo para quem tem nervos fracos, tá? Mas os vídeos que saíram hoje são vídeos muito impressionantes. Não estou falando nem de sangue, porque na maior parte deles nem dá para ver isso, mas o tamanho das explosões. Isso aconteceu em várias cidades ucranianas. A gente está falando sobre, inclusive, alvos civis e infraestruturais sendo atacados. Aliás, a Rússia fez de tudo para dizer que, olha, os ataques hoje foram ataques absolutamente cirúrgicos contra alvos militares e tal. Não foram, né? Não foram. As explosões, né, mostram ali que
estruturas civis foram atingidas, então passarelas, parques, praças, né, estradas, né, foram duramente atingidos. Ataques não apenas, aliás, contra Kiev, também, mas também em cidades como Lviv, Ternópil e Zitomir, né, no oeste do país, na porção ocidental do país, Dnipro e Kremenchuk, mais na região central da Ucrânia, também foram atacados. Zaporígia, no sul, só lembrando, Zaporígia, a Rússia anunciou a anexação da região de Zaporígia, mas a cidade de Zaporígia está sob domínio ucraniano, também muito duramente atingido. E Kharkiv, no leste, né? Kharkiv também sob domínio ucraniano, muito duramente atingido. Os números até agora, Daniel, são de 11 mortos, apenas considerando o dia de hoje, tá? 11 mortos, dezenas de feridos e uma parte considerável do país sem luz. Tá? Então, basicamente, o recado da Rússia, Daniel, olha, isso aqui é o que a gente consegue fazer sem muito esforço. Isso aqui está absolutamente ao nosso alcance. De um dia para o outro, em 2 dias de planejamento, a gente consegue fazer esse tipo de ataque. A Rússia tentou dizer várias vezes, né, de que os alvos todos que a Rússia queria atingir, ela conseguiu atingir, então sem grandes dificuldades, e, portanto, foi um dia, de fato, muito violento. Me chamou a atenção, Daniel, que logo depois desses ataques todos, a Alemanha, que a gente sabe que é muito reticente a oferecer ajuda para a Ucrânia, não quer se envolver, né, tenta ali manter uma relação um pouco mais de diálogo com a Rússia e tal, a Alemanha anunciou que vai enviar um sistema de defesa antiaérea para a Ucrânia, exatamente para tentar proteger a Ucrânia desse tipo de ataque. Então, nos próximos dias, esse equipamento deve chegar. E a reação da própria Ucrânia, né, Daniel? O que a Ucrânia falou foi, olha, não nos intimidarão, esse tipo de ataque é exatamente o que a gente espera de um assassino, de um fascínio, de um terrorista como Putin, e a gente vai manter os nossos ataques da maneira como estão. Ou seja, Daniel, a gente está... A guerra, né, a gente não pode dizer que ela se tornou perigosa só agora, mas, sem dúvida nenhuma, esses são dias muito tensos quando a gente fala sobre essa guerra entre Rússia e Ucrânia, e não há indicações, Daniel, de que a situação ela vai parar por aqui. Né? A tendência é que a gente tenha um cenário de risco, né, de perigo muito grande. E eu sei que as bolsas reagiram também, né, Daniel? Como você falou, todo mundo olhando para o que está acontecendo aqui meio chocado. E quando a gente fala sobre bolsa, a gente está falando não apenas, né, engana-se, aliás, quem acha que a gente está falando apenas sobre especuladores, né, apenas sobre, né, grandes investidores e tal. A gente está falando sobre a economia de todo mundo, né? Assim, todo mundo olha para o que os mercados estão fazendo, acontecendo e tal. E esse, portanto, acaba sendo o recado dos nossos patrocinadores, né, Daniel? Da Rio Claro Investimentos. E eu tenho certeza que você vai explicar como é que isso pode mexer com as pessoas de uma forma geral. Pois é, Tanguy. Hoje nós tivemos um dia muito carregado nos mercados mundo afora. É um daqueles dias onde se torna extremamente ilustrativo que nós não vivemos tempos simples, pelo contrário, vivemos tempos complexos no que diz respeito à gestão de patrimônio, e o auxílio de profissionais se torna absolutamente fundamental. No início do dia, claro, com essa intensificação da guerra, porque na prática é isso, os ataques russos a cidades importantes da Ucrânia são uma escalada da guerra, e a escalada da guerra aumenta o grau de imprevisibilidade. Diante de um aumento de grau de imprevisibilidade, como é que você se posiciona na gestão de patrimônio? É isso que os técnicos, os profissionais conseguem fazer com alguma precisão. E nós tivemos, inclusive, no início do dia, a Bolsa de Moscou chegou a cair 11,9%. Você teve ali também uma desvalorização importante do rublo em relação ao dólar, em relação ao euro. Depois houve uma recuperação, mas o início foi uma reação muito ruim até para a própria economia russa, quer dizer, uma deterioração de expectativas em relação à própria economia russa. E claro, se você tem um aprofundamento da guerra, isso não vai fazer bem para a economia da Rússia, né? Não é difícil, inclusive, explicar essa correlação. E os mercados também foram muito impactados por Covid na China. De novo, Tanguy, tivemos novos lockdowns sendo colocados na China, aí na antessala da elevação, da coroação, se é que a gente pode colocar nesses termos, do Xi Jinping, na nova reunião do Partido Comunista Chinês, na Assembleia do Partido Comunista Chinês. O medo de recessão em escala internacional não para de aumentar. Aliás, eu queria falar isso em separado na sequência, com declarações
da Kristalina Georgieva, que é a toda-poderosa chefe do Fundo Monetário Internacional. Mas, Tanguy, não estamos vivendo tempos simples e efetivamente é necessário, é importante que a pessoa que tenha um patrimônio, que tenha guardado recursos, que está pensando na aposentadoria, que está pensando efetivamente em realizar um sonho, em alcançar algum objetivo, peça ajuda nesse momento e tenha o apoio em termos de gestão de patrimônio de profissionais, porque os números de elementos de imprevisibilidade que tem mexido nos mercados é absolutamente impressionante. E aí, para isso, Daniel, a gente sempre chama atenção para o que oferece, né, para os serviços que oferecem os nossos patrocinadores, né, a Rio Claro Investimentos. Se você quer conhecer mais sobre como proteger o seu patrimônio, como fazer um planejamento para o seu futuro, para o futuro da sua família, em tempos de turbulência, em tempos de incerteza, a dica que a gente dá é não tenta fazer isso sozinho, né, porque, de fato, reunir informações acerca disso tudo, saber como fazer diante de cenários desafiadores como esse, não é fácil, de fato não é fácil. Então acessa lá, rioclaro.com.br/petijornal, ouvindo, né, chegando lá pelo Petit Jornal, por esse site, né, por esse link, né, por esse endereço, você consegue inclusive uma condição ainda melhor, né, para conseguir uma consultoria. Então, repito, rioclaro.com.br/petijornal, busque profissionais capacitados, gabaritados. Eu tenho certeza que a Rio Claro pode oferecer aquilo que você precisa. E, Daniel, temos mais elementos, inclusive, para considerar que, de fato, assim, a incerteza ela é muito grande, né? A gente não faz a menor ideia do que pode acontecer daqui para frente. Um dos sinais disso, aliás, Daniel, é a posição de Belarus. Belarus é um aliado de primeira hora da Rússia, a gente sabe disso, né? O Alexander Lukashenko, inclusive, permitiu, aliás, deu toda a força para que a Rússia, lá no início da guerra, lá em fevereiro, fizesse um ataque à Ucrânia exatamente pelo território belorrusso. Isso é apenas um indício, portanto, da facilidade que existe na relação entre os dois. E essa semana agora, Daniel, na verdade, de ontem para hoje, o Lukashenko iniciou a mobilização de tropas de Belarus. Não é um exército grande, tá, né? A gente está falando sobre cerca de 60 mil soldados. Também não é desprezível, né? Mas ainda assim, não chega a ser nada próximo do exército russo. Mas, de qualquer maneira, o Alexander Lukashenko ordenou a mobilização de tropas de Belarus em conjunto com tropas russas. E o que ele disse sabemos que há planos da Ucrânia para atacar Belarus. As tropas ucranianas estão constantemente... Ele não falou Sim, isso. senhor. De verdade, falou, não é possível, claro que falou. cara. O Lukashenko falou. meteu essa de que existem planos da Ucrânia atacar Belarus. Não é possível. E não é só isso. Sauna, não é. bebeu Peraí, vodka Daniel. estragada, estava doidão. Não é possível que o Lukashenko tenha dito isso. Tanguy, você está inventando isso. Não é possível. Eu não estou inventando. Você deveria conhecer. Aliás, Daniel, o Lukashenko está no poder desde 1994. Já deveria conhecer, verdade, tá? Isso aí. É verdade. Ele teve bastante tempo para se acostumar com isso. E ele disse que as tropas ucranianas ficam provocando os soldados de Belarus na fronteira e que, portanto, Belarus está precisando se proteger, está precisando fazer alguma coisa, né? E estamos nos preparando para esse tipo de provocação há décadas. Porra, literalmente, de novo, né? O cara está no poder desde 1994. Então, mais um elemento aí de preocupação também, né? Belarus se preparando para um evento, para eventualmente entrar oficialmente na guerra do lado da Rússia. Não dá para saber se isso vai de fato acontecer, mas, de qualquer maneira, mais um ponto de atenção nesse conflito, Daniel. Ô, Tanguy, só destacando que as referências à vodka e sauna acabam aparecendo porque durante a pandemia da Covid-19, o Lukashenko disse que Covid-19 era tratada com sauna e vodka. Sauna e vodka resolvia o tal do problema da Covid-19, que era muito pânico, que o pessoal estava absolutamente enlouquecido e que não era para isso. Daí a provocação em relação a sauna e vodka sempre que esse personagem, o Lukashenko, aparece por aqui. Tanguy, eu queria fazer referência a uma informação que circulou no dia de hoje que me parece importante e a gente vai ter que observar se efetivamente a Alemanha vai caminhar nessa direção, mas circulou a informação de que a Alemanha não tem planos para apoiar uma emissão conjunta de títulos da dívida da União Europeia. Durante a pandemia da Covid-19, houve essa estratégia, ou seja, a União Europeia vendeu títulos em conjunto, levantou recursos
e acabou distribuindo esses recursos para os seus membros para o enfrentamento dos impactos da Covid-19, tanto do ponto de vista da saúde pública quanto do ponto de vista econômico. Isso, na prática, acaba sendo um aprofundamento da integração entre os países da União Europeia. Afinal, você fica cada vez mais preso e mais sócio da União Europeia em situações como essa. A Alemanha, ela tem um ônus ao participar desse tipo de estrutura. Claro, um título europeu acaba sendo um pouco mais inseguro do que um título alemão. Afinal, a Alemanha tem uma economia mais sólida do que a União Europeia coletivamente, digamos assim, porque a União Europeia tem ali pontos de fragilidade, principalmente países do Mediterrâneo. Consequentemente, quando você vende aí um título da União Europeia, é a Alemanha emprestando a sua credibilidade para a União Europeia. É a Alemanha tendo que se sujeitar a títulos com juros talvez um pouco mais altos, justamente porque ela passa a fazer parte desse consórcio europeu. E nesse momento, a informação é de que o Olaf Scholz não quer saber de outra rodada de venda de títulos europeus, apesar de todos os desafios e da quantidade grande de recursos que está sendo injetada em diferentes membros da União Europeia para tentar mitigar, minimizar os impactos do encarecimento da energia. Aparentemente, Olaf Scholz diz, olha, por enquanto não, por enquanto aí é cada um por si, cada um vende os títulos que precisar, injeta na sua própria economia, e isso é um elemento de atenção. Afinal, qual é a da Alemanha nesse contexto que nós estamos vivendo? A Alemanha, que sempre tem se mostrado muito hesitante em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, a Alemanha do Olaf Scholz, a ver se ela efetivamente vai se esquivar, vai ficar um pouco de lado e vai deixar que cada um dos membros proceda, efetue o seu próprio financiamento, o que é sempre algo fragilizador para a União Europeia. Esse é o meu ponto. Quer dizer, se efetivamente você quiser aprofundar a integração europeia, caminhar na direção de da venda de títulos europeus, me parece um caminho absolutamente natural, mas dentro de um ambiente onde a pressão é enorme, onde a Alemanha está injetando aí quase 200 bilhões de euros para minimizar, mitigar o impacto sobre as contas de energia dos alemães, talvez a Alemanha esteja colocando a sua própria situação doméstica em primeiro lugar e esteja colocando a União Europeia em segundo lugar. A ver, Tagui, vamos acompanhar o desenrolar dessa história. E, Daniel, já que você puxou a União Europeia para a nossa discussão aqui, talvez você se lembre, Daniel, que lá em 2014, né, já tem alguns anos, a Escócia ela fez um referendo perguntando para a população se ela queria se separar do Reino Unido, se tornar um Estado independente ou não. E como a gente sabe, né, esse referendo não foi aprovado, né, então a resposta da população foi que, olha, a gente quer continuar no Reino Unido, em grande medida, Daniel, porque o medo dos escoceses era, ao sair do Reino Unido, deixar de fazer parte da União Europeia, já sabendo que se o Reino Unido se separasse, fatalmente demoraria, possivelmente não conseguiria entrar na União Europeia. Entrar na União Europeia é um negócio difícil, é um processo longo, poderia ter estados vetando a entrada da Escócia, né? Então, por exemplo, a Espanha, né? Muito medo de separatismos e tal, poderia desincentivar outros separatismos, ou separatistas até de parte da própria Espanha, e vetar a entrada da Escócia. Então, a Escócia, pelo sim, pelo não, Daniel, acabou resolvendo ficar, né, no Reino Unido por causa, em grande medida, da União Europeia. Aliás, uma votação que teve uma margem confortável, viu? Foi 55% a favor de ficar no Reino Unido e 45% a favor da saída, mas a discussão foi muito essa, né? Assim, a coragem de sair, enfrentar o mundo sozinho, enfim, confiando ali nas reservas de petróleo que a Escócia tem, tudo, a estabilidade do país, e, né, sair do Reino Unido e de repente ficar fora da União Europeia. E aí, Daniel, foi assim, uma espécie de estelionato, né? Afinal de contas, eu fiquei no Reino Unido por causa da União Europeia, e alguns anos depois, né, 2 anos depois apenas, o Reino Unido vai lá e decide sair da União Europeia. Eu fiquei no Reino Unido e saí da União Europeia, né? Então, pior dos mundos. E aí, essa semana, Daniel, a primeira-ministra da Escócia, lembrando, a Escócia faz parte do Reino Unido, mas tem um governo autônomo, né? Não é soberano, mas é um governo autônomo, que é a Nicola Sturgeon. Ela disse que ela se disse confiante
de promover um novo referendo sobre a independência da Escócia no ano que estabelece até de 2023. Ela espera que a Escócia passe por um novo referendo, por uma nova votação, e que nesse momento está esperando um parecer da Suprema Corte Britânica para dizer se a Suprema Corte avaliza ou não essa nova consulta. O que ela disse, no entanto, Daniel, olha, a gente está esperando para saber o que a Suprema Corte vai dizer, mas se por acaso a Suprema Corte disser que a gente não pode fazer esse referendo, a gente vai submeter essa decisão à democracia escocesa, e aí aquelas frases de efeito, né, Daniel? Eu jamais me colocarei contra a democracia escocesa, ou seja, eu vou submeter a população a si mesmo, o referendo, e seja o que Deus quiser. Vamos ver se a população disser fazer absolutamente nada para impedir essa separação. O argumento dela e dos separatistas são dois, Daniel. O primeiro deles é o Brexit muda tudo, né? O Brexit ele muda o cenário. Então, se você tem uma informação desse tamanho, que é diferente daquele que a gente teve quando o referendo foi enfim, submetido, né, lá em 2014, ora, nada mais justo do que submeter de novo, né? Há informações novas e a gente vê o que vai acontecer. E dois, né, o segundo elemento, nas últimas eleições locais na Escócia, o bloco a favor da independência ganhou pela primeira vez, aliás, nunca tinha acontecido. A gente falou sobre isso aqui, inclusive. Normalmente você tinha ali uma vitória dos unionistas e você tinha os independentistas como a segunda bancada. Então o que ela está dizendo é, olha, o cenário ele é todo a favor da independência. Nada mais justo, portanto, do que submeter isso mais uma vez. Então é possível, Daniel, que no ano que vem esse volte a ser um assunto aqui no Petit Jornal, com a Escócia, mais uma vez, já com data, inclusive, dia 19 de outubro de 2023, perguntando se a população, mais uma vez, quer se tornar independente do Reino Unido ou não. Ô, Tanguy, eu acho que essa é uma pauta plantada pelos republicanos para enfraquecer o início do reinado de Carlos III. Tanguy é muito sensível a esses grupos subversivos republicanos do Reino Unido e fica trazendo essas discussões que não têm importância, afinal a Escócia vai permanecer para todo sempre no Reino Unido, não é isso, Tanguy? Agora, ainda mais com esse novo monarca, Charles III, já está com umas moedas bonitas para serem colocadas em circulação, gastar uma grana preta nesse troço. Enfim, Tanguy, acho que você está plantando notícias aqui, hein? Estão querendo dizer que o novo rei é pé frio, isso? Pô, foi só o cara entrar, que aí, pô, perdeu aí a Escócia, daqui a pouco... satisfeita, né? Daqui a pouco a Austrália vai querer, pô, deixar de ter o rei também como monarca, daqui a pouco vai começar a separar aí, vão colocar tudo na conta de Charlinhos, Daniel, Charlinhos III. Charlinhos III. Bom, tendo falado sobre Charlinhos III, eu queria apenas complementar, eu fiz referência há pouco, declarações da Kristalina Georgieva, do Fundo Monetário Internacional. Está para sair um novo relatório. O FMI sempre publica relatórios a cada 3 meses sobre a conjuntura econômica mundial, e a Georgieva tem soltado aí umas pílulas a conta-gotas sobre o que pode aparecer, e o pessoal está ficando de cabelo em pé cada vez mais, porque ela sempre faz sugestões de muita preocupação. Ela destacou, por exemplo, né, que o FMI tem a expectativa de uma queda na produção global até 2026 de 4 trilhões de dólares. 4 trilhões de dólares em função do que a gente tem vivido nesse ano de 2022. Quer dizer, é um ajuste de expectativas em relação ao que nós tínhamos no final do ano passado, início desse ano. 4 trilhões de dólares a menos de PIB global no ano de 2026. Isso, na prática, é um ajuste na expectativa de crescimento para os anos subsequentes. Só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, 4 trilhões de dólares é o PIB da Alemanha. É o PIB da Alemanha, é uma Alemanha perdida até 2026 por conta desse cenário de desorganização que a gente tem vivenciado. E mais, ela falou bastante sobre preocupações do Fundo Monetário Internacional em função da ampliação do endividamento de muitos países ao mesmo tempo. Países que têm se endividado em função de diferentes situações para
oferecer subsídios, para oferecer pacotes de estímulo, pacotes de ajuda. Existe aí uma crescente preocupação em termos internacionais das consequências de uma eventual crise de dívida soberana de algumas economias de primeira linha, de algumas economias grandes. Lembro a você, que a gente já falou sobre isso aqui no Petit Jornal, ela tem se mostrado muito crítica a essas injeções de recursos quase sem limite financiadas com o endividamento do setor público. Ela não cita países, mas claramente a referência é a Alemanha, é Reino Unido, países que têm aumentado muito o seu endividamento justamente para injetarem recursos na economia, principalmente mitigando, minimizando os efeitos da crise energética. Vai sair caro, né, todo esse processo, todo esse ambiente de desorganização da economia mundial. O mundo vai crescer menos, a gente vai ter menos riqueza sendo gerada, menos oportunidades. Aliás, isso tem se tornado uma tônica aqui das nossas análises e, infelizmente, isso tem tudo a ver com o contexto internacional. Quer dizer, o contexto internacional explica, em grande medida, o desempenho e as perspectivas para a economia mundial ao longo dos próximos anos. É interessante que a gente já falou sobre isso no Petit Cursos, falou sobre isso em aulas gratuitas e tal, como a política internacional, como a geopolítica para a economia nas últimas décadas era meio que uma variável dada, né? Ela está aí, mas ela não atrapalha não, está tudo mais ou menos previsível, tudo se resolve na base da economia, tudo se resolve na base de integração e, infelizmente, nós tivemos aí uma inflexão muito importante ao longo dos últimos meses e me parece que essa inflexão ela vem para ficar pelo menos por uns bons anos. Daniel, eu acho que as suspeitas estão aumentando cada vez mais de que há influência do Petit Jornal sobre os acontecimentos correntes. Afinal de contas, você falou que era, não importa tanto, a ligação não era tão clara assim e tal. Aí, em 2016, a gente monta um podcast que visa falar exatamente sobre política internacional e economia, e claramente de lá para cá, a ligação entre temas de política internacional e economia se tornou indispensável e, portanto, as pessoas estão sendo obrigadas a ouvir o Petit Jornal para saber o que está acontecendo mundo afora. Enfim, Daniel, agora até eu achei suspeito, viu, Daniel? Não sei se você está agindo alguma coisa aí que eu não estou sabendo. Se estiver, por favor, prossiga. Tá? As coisas estão funcionando bem. Né? O importante é você não saber, porque senão você vira cúmplice, né? É isso. Então, não quero saber o que está acontecendo. Daniel, podemos falar de Polônia? Por favor. Daniel, você sabe que na hora de pesquisar minhas pautas sobre Polônia, sempre aparece alguma coisa, mas eu dou uma pesquisada na internet, boto lá, Poland, né, para ver o que aparece, né, de notícia no dia e tal. E aí eu comecei a ficar um pouco impressionado, né, porque o termo Polônia explodiu na internet e nas redes sociais ao longo dos últimos 5 dias. O que está acontecendo? E, Daniel, um rapper americano chamado Lil Yachty, né, que é um cara meio bombado aí de redes sociais, música para TikTok e tal, ele gravou uma música chamada Poland. É uma música de 1 minuto e 42, ou seja, uma música claramente voltada aí para irritar em rede social. E é uma música que não faz nenhum sentido. Aí eu pensei em trazer essa pauta ontem. Falei, cara, eu não entendi a música, porra, como é que eu vou levar isso? Mas é tão a cara da Polônia, Daniel, porque assim, é absolutamente sem sentido. A música, Daniel, só tem um verso, que é I took my walk to Poland, né? Ou seja, eu levei o meu wok para a Polônia. Wok, eu fui pesquisar o que é. Wok é um xarope, Daniel, nos Estados Unidos, que tem efeitos sedativos, ou seja, a molecada usa para ficar doidão, né? Compra lá xarope, toma o xarope, mistura ali com bebida e tal. Não é possível que você está dizendo pra você, Daniel, que o cara fez referência a um xarope que deixa doidão e a Polônia, porque ele levou o xarope dele para a Polônia e ele diz isso na música. A música só diz isso. Gente, por favor, ouçam a música. Eu vou linkar no descritivo desse episódio a música I Took My Walk to Poland. E a música, ela incomoda porque tem um reverb, né? O negócio fica tremendo a voz do cara enquanto ele canta. E ela incomoda ao mesmo tempo, ela gruda na cabeça de uma forma. E eu pensei que de 193 países da ONU, Daniel, ele levou o walk dele exatamente para a Polônia. E até agora, não entendi por que diabos para a Polônia, por que não para a Estônia? Por que não para o México? Por que não para, sei lá, para a Colômbia? Por que não para Taiwan?
E foi exatamente para a Polônia. Daniel, não é possível, cara. A Polônia tem alguma coisa. Então, meu Polônia Sem Freio hoje vai para Liu Yachty. I Took My Walk to Poland. O nome da música é Poland. Ouçam, porque isso é a cara da Polônia Sem Freio de hoje. Dica cultural de hoje, viu, Daniel? Uma música que não faz nenhum sentido. Ô, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Vamos lá, solta a vinheta aí. Ô, Tanguy, no episódio de ontem, nós falamos lá sobre o iate norte do senhor Alexei Mordashov, que chegou ali de maneira muito estranha no porto de Hong Kong. E falamos ali que as autoridades de Hong Kong disseram, não tem nada a ver com isso, não posso fazer nada, não tenho como impor ali nenhum tipo de sanção a esse iate. Pois bem, você sabe que o Petit Jornal é muito ouvido nos Estados Unidos e também na China. E diante da repercussão que teve nesse magnífico podcast, os Estados Unidos e a China começaram a bater boca por causa do iate. Né? Pequim e Washington estão se desentendendo. Afinal, você já tem muitos advogados, os Estados Unidos tem muitos advogados estudando ali oportunidades e tal, já estão pensando em possíveis ações punitivas contra entidades da cidade que venham a fazer negócios que envolvam a embarcação. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que a reputação de Hong Kong como centro financeiro depende da adesão às leis e padrões internacionais, que Hong Kong está dando sinais de que pode se tornar um porto seguro para indivíduos que fogem de sanções de várias jurisdições e que, sei lá, pode ser que Hong Kong entre aí numa lista de locais que não são confiáveis. O departamento lá da Marinha de Hong Kong não comentou, mas disse que a cidade não implementa, na realidade reafirmou, né? Não implementa sanções unilaterais impostas por outras jurisdições. E destacou mais, a reputação e o status de Hong Kong como centro financeiro internacional são globalmente reconhecidos e não toleram difamação. É isso, Tanguy. Estamos tendo aqui bate-boca entre United States of America e Hong Kong of China por conta de um iate de oligarca russo que apareceu de maneira absolutamente estranha, que ninguém sabe o que ele está fazendo lá, mas ele apareceu, é o embarque de um camarada sancionado, um barão do aço russo, que está sancionado em tudo que é lugar do mundo, mas o iate parou lá e ninguém sabe por quê, e os porta-vozes lá do oligarca dizem que ele está em Moscou, que ele não está no iate. Enfim, esse mundo é louco demais, esse mundo é completamente maluco, e agora temos aí quase a Terceira Guerra Mundial, ou quarta, porque a Terceira Guerra Mundial talvez esteja reservada para a Rússia e a Ucrânia, mas a Quarta Guerra Mundial por conta dos oligarcas, que os oligarcas estão fazendo Estados Unidos e China se desentenderem. E eu estou começando a ficar nervoso com isso, estou começando a achar que esse teatro está indo longe demais, esse teatro de caça aos oligarcas russos. E tudo isso por causa do Waze, né, Daniel? A gente falou sobre isso aqui ontem, né? O Waze do rapaz aí falhou, ia para o Vietnã, foi parar em Hong Kong, e deu essa treta toda. Então, mantenham o Waze atualizado quando quiserem sair de Vladivostok em direção ao Vietnã, tá, gente? Porque senão pode dar problema e pode, né, realmente o caldo pode entornar. Daniel, aproveitar, deixa aqui e agradecer aos nossos oligarcas, ao pessoal que nos apoia, ao pessoal que nos ajuda. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores, vocês são realmente importantíssimos para a gente continuar fazendo nosso trabalho. A gente já tem o Petit Jornal quase 6 anos e meio, né, Daniel? Vai tempo aí. E esse último ano foi um ano, está sendo, na verdade, né, um ano intenso, assim, de muitas pautas. O bate-papo se tornou praticamente diário, tem 5 vezes por semana. E isso só acontece por causa dos nossos apoiadores. Então, queria agradecer demais, de maneira muito sincera, a todos os nossos apoiadores. Se você já é apoiador, sinta-se abraçado. Se você não é apoiador ainda, acessa lá o nosso site www.petitjornal.com.br. Lá tem todas as instruções de como apoiar o Petit Jornal. Lembrando, gente, dá para fazer Pix, dá para apoiar a gente pelo Orelo. Aliás, Daniel, o Orelo continua, né? Continua provocando as pessoas e dizendo que o primeiro apoio será dobrado ao longo do primeiro mês, né? Enfim, você começa a apoiar o Petit Jornal, o primeiro mês é dobrado pelo Orelo. Então, mais uma forma aí que você tem de apoiar o Petit Jornal. Tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal. Dá uma olhada lá, eu tenho certeza que uma dessas formas
vai te interessar, vai ser adequada para você e você ajuda o seu podcast a ser mantido cotidianamente falando sobre esse mundo maluco que nos cerca, Daniel. Ô, Tanguy, fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, petcursos.com.br, que é o streaming de atualidades do Petit, que tem cursos que têm sido produzidos e colocados na plataforma desde o ano de 2020. Amanhã teremos a segunda aula do curso dedicado a Angola e Argélia. Amanhã, Tanguy, eu vou mostrar como é que a França tentou puxar o tapete de Angola, tentou atrapalhar ali o processo de independência. Tem várias denúncias a fazer amanhã na aula do Petit Cursos, que vai tratar de Angola, da independência em 1975 até os dias atuais. Depois teremos 2 aulas sobre Argélia. Lembrando que o Petit Cursos tem lá uma série de temas diversos. Dá uma olhada, petcursos.com.br, você vai gostar de todo o cardápio de conteúdos que está lá disponível. E como funciona no sistema de streaming, assinou, você passa a ter acesso a tudo o que foi gravado nesses últimos 2 anos e passa a ter acesso também às aulas que acontecem todas as terças-feiras, às 19 horas. É isso, né, Tanguy? Vamos nessa? É isso. Amanhã estamos de volta. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Oi, chefe. Muito bem, muito bem. Uma alegria. Estamos aí. Vamos ver aqui se teve mais gente comprando selos. Temos selos à venda, gente. Quem quiser apoiar o Petit Jornal, estamos aqui. Olha aí. Quem mais comprou selo aí, Daniel? Dá o papo. Deixa eu ver aqui, gente. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Rapaz, quase não tem ninguém. Deixa eu ver. Espera aí. Temos aqui Juninho Bottigelli, que comprou um selo. Obrigado, Juninho. Temos aqui também... Cadê? Ô, Daniel, selos haverá selos? Porra, tu foi longe nessa aí, hein, cara. A criatividade tá braba aí, cara. A ideia é inovar, cara. Inovar. Faz sentido? Não precisa. Não precisa fazer sentido. Tem concordância? Também não precisa. Também não precisa. Importante é chamar atenção para a importância dos selos. Eu sou o Jonathan, comprou um selo também, que é o melhor nome de perfil, na opinião de Tanguy. Tanguy gosta. Não. É o segundo melhor. O melhor é Passando Trotsky. Passando Trotsky. Ó, M Milone 01 comprou selo, comprou 2 selos, não foi um só, não, foram 2 selos. Lucas LT7, muito obrigado, Lucas LT7, valeuzão. Obrigado pelos selos. Temos aqui peraí, gente. Difícil aqui. Rai SLL Amoreira. Difícil, cara, eu queria saber se o pessoal da produção aí, Daniel, fala com o pessoal da produção aqui. Podia fazer um compilado de você tentando falar os nomes russos primeiro. Pô, cara, e no 2, cara, você foi falando o nome das pessoas aí no chat, cara, que é muito divertido. É muita dureza, cara. É muito difícil. Muito difícil. Muita letra morta, né, cara? Pô, os nomes dos oligarcas russos, cara, é um montão de consoante, cara. Pô, é possível. Lê esse comprou selo aí, Daniel. Ó, o cara botou o nome dele aí em francês, cara. Tadeu do Fire. Aí. Não é do Fire? Tadeu de Fire. É foda. Isso aí é tudo pegadinha pra gente, viu, Daniel? É pegadinha. É tudo pegadinha. O pessoal é brabo, rapaz. O pessoal é brabo. Ô, Daniel, e lá no YouTube não dá mais pra apoiar, não, né? Dá, rapaz. Você vai lá no YouTube, aí tem um botão Valeu. Aliás, estamos avaliando fazer live no YouTube, hein, Tanguy? Estamos avaliando. Vamos jogar aí pras pessoas aí. De repente, quinta-feira a gente já fala lá direto. De repente, quinta-feira é um dia bom pra live, hein? Será que o pessoal vai lá na live no YouTube pra gente experimentar novos espaços, né? Porque o Instagram, você sabe, né? O Instagram, qualquer hora aí, tira a gente porque a gente botou conteúdo com nudez. Né? Então, é bom a gente ter aí um backup. Né? É bom a gente ter um plano B. Vai saber, né? Caralho, a gente falando de guerra, crise, gente morrendo. A live de vocês tá embargada porque cara, tem conteúdo sexual. A gente printou isso. A gente tem que postar. Isso é maravilhoso demais, cara.
Cara, a gente já falou da Titiolina aqui. E não Titiolina, é tiraram. verdade. A Titiolina. gente já falou da Titiolina oferecendo sexo pro Putin para a guerra. E a live É. foi, porra, normal. Ih, problema nenhum, pode Seguiu. seguir. Seguiu. A gente falando de guerra, crise, gente morrendo, corpos carbonizados e tal. Aí não. O Lazari tá dizendo que a gente desnudou a verdade. Aí pode ser, Daniel. É isso, é isso. Não, e fora que a gente tá falando aqui. Aliás, Tanguy, pô, muito tempo aí que não morre o oligarca, hein? Tô achando esquisito isso. É estranho mesmo. Tá estranho Acho que mesmo, tá estranho de verdade. O Putin tá meio ocupado, né, também, né, cara? Eu acho que também pode ser É, isso, né? é verdade, é verdade. É Tudo é uma verdade. questão de prioridade e agenda também, né? Agenda. Vai ver, não tá dando tempo de matar os Enfim, oligarcas. é isso. Vamos nessa, É né, isso. Tanguy? Vamos Beleza. trabalhar aqui. Tchau, Valeu, gente. gente. Tchau, tchau. Até.